Olá, alunos! Sou a professora Meire. Sejam bem-vindos ao meu canal de matemática, o X da Questão. E hoje vamos falar de regra de 3 simples. Mas antes de falar de regra de 3, precisamos entender o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Aqui eu estou trazendo exemplos de grandezas diretamente proporcionais. E para entender se essas grandezas são diretamente proporcionais, a gente vai fazer uma pergunta para elas, comparando as duas. E a gente vai representar quando eu falo de mais velocidade com setinha para cima. Então vamos lá. Quanto mais velocidade tem um carro, a distância percorrida por ele é maior ou é menor? É maior, também representado com setinha para cima. Setas no mesmo sentido está indicando que essas duas grandezas, velocidade e distância, são diretamente proporcionais, porque elas crescem juntas. Também posso fazer essa pergunta ao contrário. Quanto menos velocidade, então setinha para baixo. Quanto menos velocidade tem um carro, a distância percorrida por ele é maior ou é menor? É menor também. Setinhas para o mesmo lado, grandezas diretamente proporcionais. Outro exemplo, farinha de trigo e pão. Quanto mais farinha de trigo eu tenho, eu posso fazer mais pães ou menos pães? Eu faço mais pães. Observe que as setinhas estão do mesmo lado, diretamente. Vamos fazer uma pergunta ao contrário. Quanto menos farinha eu tenho, eu faço mais pães ou menos pães? Menos pães. Setinhas do mesmo lado. Mais um exemplo. Pedreiro e casa. Eu preciso fazer várias casas. Então a pergunta é: quanto mais pedreiros eu tenho, eu faço mais casas ou menos casas? Mais casas. Reparem que a setinha é do mesmo lado, ok? Aqui também poderia também fazer a pergunta de quanto menos pedreiros eu tenho, se eu faço mais casas ou menos casas? Menos casas. Agora vamos falar de grandezas inversamente proporcionais. Exemplo, pedreiros e dias. Mas eu vou fazer com a seguinte pergunta. Para fazer uma casa, quanto mais pedreiros eu tenho, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias? Eu preciso de menos dias. Essa obra sai mais rápida, não é isso? Repare que as setas estão em sentidos opostos. Quanto mais um lado, o outro diminui. Vamos fazer essa pergunta ao contrário? Quanto menos pedreiros para fazer uma casa, eu vou levar o quê? Mais dias para construir essa casa. Setas no sentido contrário. Mais um exemplo, velocidade e horas. E a pergunta é a seguinte. Um carro vai daqui até São Paulo. Quanto maior a velocidade desse carro, ele leva mais horas ou menos horas? Ele leva menos horas para chegar em São Paulo. Repare as setinhas em sentidos contrários. Vamos fazer a pergunta ao contrário? Quanto menos velocidade tem esse carro, ele faz esse mesmo percurso em mais horas. Mais um exemplo, convidados e quantidade de carne. E a pergunta é a seguinte. Para uma certa quantidade de carne, se eu tiver mais convidados, a quantidade de carnes para cada convidado é maior ou é menor? A quantidade de carnes é menor. Repare que as setinhas também estão em sentidos opostos, indicando que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Agora sim, vamos falar de regra de 3. É um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. E mais um detalhe, a gente só vai resolver regra de 3 se as grandezas forem diretamente proporcionais. Vamos para o exemplo. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e do mesmo preço? Para a gente fazer a regra de 3 simples, precisamos colocar 2 colunas. E lendo o exercício de novo, repare que eu vou falar de camisetas e valor pago. Logo, vou montar uma coluna de camisetas e a outra coluna de valor. E volto a ler o exercício.
Bianca comprou 3 camisetas, então aqui na coluna camisetas 3, na mesma linha vou colocar o valor das 3 camisetas, que é de R$120. E quanto que ela pagaria se ela comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Na linha de baixo de camisetas vou colocar a quantidade 5 e na mesma linha do 5 eu quero saber quantos saem essas 5 camisetas. Como eu não sei, vou representar pelo X. Mas antes de fazer essa conta, eu preciso saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Quando fizer essa pergunta, não leve em consideração os valores, os números, e somente as grandezas. Então, vou perguntar a camisetas. Quanto mais camisetas eu tenho, eu vou pagar mais ou menos por isso. Quanto mais camisetas, vou pagar mais. Setinhas no mesmo sentido, elas são diretamente proporcionais. Logo, eu posso fazer a multiplicação cruzada e achar o valor de x. Começo sempre pela linha que está ligando o x, que no caso é o 3. Então, 3 vezes x é só juntar 3x. Isso é igual. Do outro lado, eu vou fazer a multiplicação de 5 vezes 120. Ok? Agora, eu vou resolver essa equação do primeiro grau. Vou repetir o 3x igual e vou fazer essa conta. 5 vezes 120. 5 vezes 12 é 60, então 5 vezes 120 é 600. Vou deixar o x sozinho e esse 3 que está desse lado multiplicando passa lá para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual os 600 divididos por 3. 600 dividido por 3, isso dá 200. Então, x igual a 200. Então, quando se comprar 5 camisetas, vamos pagar por elas R$200. Vamos para mais um exemplo. Uma empresa de costura com 6 costureiras consegue terminar uma demanda de serviço em 24 dias. A fim de fazer o mesmo serviço, mas agora com 8 costureiras, quantos dias serão necessários para terminá-lo? Se vocês repararem, eu falo em número de costureiras e número de dias. Então, eu vou colocar aqui uma coluna de costureiras e outra de dias. E volto para ler o exercício. Uma empresa de costura com 6 costureiras consegue terminar uma demanda de serviço em 24 dias. Na mesma linha de 6 costureiras, elas fazem isso em 24 dias. A fim de fazer o mesmo serviço com 8 costureiras, agora na linha de baixo eu boto 8 costureiras, quantos dias serão necessários para terminá-lo? Como eu não sei, eu vou botar x para número de dias. Lembrando que eu só posso fazer esse exercício se ele for diretamente proporcional. Vou procurar saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vou fazer a pergunta. Mais uma vez lembrando, não pensem nos números, só nas grandezas, costureiras e dias. Quanto mais costureiras eu tenho para fazer o mesmo serviço, eu vou precisar de menos dias. Repare que as setas estão em sentidos opostos, logo isso representa grandezas inversamente proporcionais. Como eu não posso trabalhar com grandezas inversamente proporcionais, então eu vou ter que reescrever essas duas colunas e tenho a opção de trocar o 6 para o lugar do 8 e o 8 para o lugar do 6, ou na coluna dias, o 24 para o lugar do x e o x para o lugar do 24. Eu vou escolher a coluna dias. Escolhendo a coluna dias, eu repito a coluna costureira do jeitinho que está, 6 em cima e 8 embaixo. E na coluna dias eu vou colocar o x em cima e o 24 embaixo. Repare que eu estou pegando a seta de dias e colocando para cima para ficar na mesma direção de costureira. Agora sim, posso fazer a multiplicação cruzada. Sempre começando pelo x, 8 vezes x, 8x. Isso é igual ao outro lado, que é o 6 vezes 24. E vamos fazer essa equação do primeiro grau. Repito, 8x, 6 vezes 24. Vamos fazer de cabeça? 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 2, 12, mais 2 que subiu, 14. Isso dá 144. Vou deixar o x sozinho, porque esse 8 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, fica x igual a 144 dividido para 8. E isso vai dar x igual a 18. Então, quando essa empresa tiver 8 costureiras,
irá fazer esse mesmo serviço em 18 dias. É muito bom te ver por aqui. Aproveite, se inscreva no canal, dê o seu like e faça um comentário.